Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, esse é o segundo vídeo do canal. Hoje pela manhã eu estava pensando, sobre o que eu falaria, porque eu estava com desejo já, o Senhor já tinha ministrado no meu coração que tinha que subir outro vídeo, e hoje nós falaremos sobre a paternidade, saca? É uma coisa que mudou, sim, muito a minha vida espiritual e me ajudou muito, foi reconhecer que o Pai Celestial, o Deus que está lá no céu, que roga por nós, que olha para nós, que estende as suas mãos para nós quando nós clamamos o nome dele, tem assim um sentimento de paternidade, né? Na verdade, a Bíblia fala que Deus é o nosso Pai e tem 1 milhão de versículos, falando sobre isso. Eu separei alguns aqui, eu vou ler para vocês. Eu estou com a minha colinha aqui aberta no meu computador. Deixa eu só achar aqui. O primeiro, que me chamou bem a atenção é esse. Isaías 64:8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Em seguida, tem um outro também que é bem legal, que é Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Certo? Tem em Mateus também, só para ficar claro. Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Certo? Então, esse versículo de Mateus, portanto, sejam perfeitos, cara, não dá pra gente ser perfeito, a gente é humano, a carne maltrata bem, dificulta bastante as coisas pra gente. Só que a vida do cristão, ela é uma busca, sempre por santidade, em busca da santidade, certo? Em busca da perfeição, embora nunca sejamos perfeitos, Mas o nosso Pai que está lá no céu, o nosso Pai Celestial, ele é uma pessoa perfeita, certo? E a doutrina do cristão, ela é pautada em querer, se aproximar sempre do Pai Celestial, sempre, do Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E o que acontece? Às vezes, assim, as pessoas, tudo bem, cada um tem o seu jeito de lidar, com a sua fé. Eu tenho o meu jeito, vocês que estão assistindo têm o jeito de vocês, mas vamos lá. Uma coisa que mudou muito a minha fé, que me ajudou muito, na verdade, foi reconhecer, primeiramente, igual eu falei, que Deus que está lá no céu, é o nosso Pai. Pai. Igual eu tenho meu pai que mora comigo, vocês com certeza, alguns têm, alguns não têm já faleceu, enfim. Mas Deus está lá em cima, ele olha pra gente como nossos filhos. Se você é pai, eu não sou pai ainda, mas com certeza tem gente que está assistindo esse vídeo que é pai. E como que você olha para os seus filhos? Você não quer tudo de bom para eles? Você não quer que eles cresçam? Você não quer que eles sejam boas pessoas, pessoas de caráter, pessoas que são tementes ao Senhor? Da mesma forma, o cara que está lá em cima também quer isso pra gente, certo? Então, reconhecer esse panorama de que o cara que está lá em cima, o Jesus Cristo, Deus Pai, ele quer o melhor para mim, certo? Só que, da mesma forma que um pai olha para o seu filho e não dá tudo que ele quer, por exemplo, eu tenho um irmão de 8 anos. Toda vez que eu vou no supermercado com ele, ele me pede doce. Eu cortei na raiz, eu parei de comprar doce para ele. E ele sempre fica emburrado comigo. Mas é porque se eu der doce toda vez que ele me pede, não vai demorar muito, esse moleque vai estar com diabetes já. E ele só tem 8 anos. Então o pai, ele não dá para o filho o que o filho quer. Ele dá para o filho aquilo que o filho precisa. Mas, por exemplo, quando tá chegando o Natal, o seu filho, ou no caso, a gente quer filho, hoje em dia já não tem mais essa mordomia, Mas antes, quando a gente era criança, não chegava no nosso pai e falava, papai, pô, o Natal tá chegando, eu quero uma bicicleta. Pô, eu quero um skate, eu quero viajar, alguma coisa assim. Você sempre chegando na época do Natal ou no seu aniversário, você não faz sempre um pedido pro seu pai? Da mesma forma é o Pai Celestial lá em cima, certo? Ele sabe o que passa no seu coração, ele sabe o que passa aqui dentro, ele conhece os seus sonhos, ele conhece tudo sobre você, muito mais do que você. Só que, na minha concepção, ele quer que nós usamos a nossa boca para conversar com ele. Então, todo santo dia, eu dobro meus joelhos no chão e falo, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Te trago nas tuas mãos a minha vida de corpo, de alma e de espírito.
te entrego nas tuas mãos os meus sonhos, aí falo para ele quais são os meus sonhos, né? Embora ele já saiba, mas ele é nosso pai, entende? Então ele quer que nós conversamos com ele. Da mesma forma que você é pai, se for pai, quer que você converse, quer que seu filho converse com você. Então, se Deus é nosso pai, por que a gente não conversa com ele? Vocês estão entendendo o caminho? Então, ter esse panorama, essa visão clara de que Deus Pai, o Deus que está lá no céu, quer que a gente fale com ele, peça as coisas a ele, porque a própria palavra está falando que Deus nos vê como filhos. Todos nós somos filhos de Deus. E da mesma forma que um filho, quando erra, pede perdão ao pai, nós temos que pedir perdão a ele todos os dias, porque nós erramos todos os dias. E da mesma forma que quando nós queremos alguma coisa, cabe a nós falar para ele, Senhor, eu quero isso. Certo? Senhor, me abençoa com aquilo. Mas sempre, no final das minhas orações, sempre, eu fiz a minha oração, falei tudo que eu tinha que falar com o Senhor. Aí no final eu sempre falo o seguinte, meu Deus, o último pedido, que de tudo que eu te entreguei, de tudo que eu falei, de tudo que eu pedi, de tudo que eu implorei, seja feita sempre a sua vontade. Então, nesse dia, nesse vídeo, eu quero acabar com aquela crença que vocês têm, porque eu também fui assim, de que Deus, ele não quer que nós prosperamos, que Deus não quer que nós tenhamos as coisas, que não é assim. Muito pelo contrário, Deus quer que nós prosperamos, porque através da nossa prosperidade, a gente consegue ajudar outras pessoas. Mas aí, quem quer essa prosperidade tem que entender que da mesma forma que Deus abençoa a nossa vida aqui, a gente tem que abençoar a vida do próximo ali. Então não adianta nada a gente só pedir, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me dá aquele carro, me dá aquela prosperidade, me dá aquele dinheiro, se não tem um fim para poder ajudar o próximo. E isso foi muito difícil para mim, porque hoje eu tenho 22 anos, mas eu cresci num lar cristão, eu nasci, a minha igreja tem 23 anos, fez 23 anos esse mês de abril que passou, eu faço 23 anos agora em agosto. Eu nasci, em seguida eu já vim para a igreja, certo? Os meus pais já me trouxeram para a igreja, então eu fui criado na igreja até os 18 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu já achava que eu era dono do meu próprio nariz, tinha um fogo que não cabia no rabo e eu resolvi sair da igreja e fui viver minha vida. Há muito tempo eu só frequentava a igreja, eu não vivia o evangelho, né? Graças a Deus isso mudou e as coisas foram acontecendo, me ferrei bastante e quando chegou numa situação que já não tinha mais o que fazer, eu voltei para casa do pai, porque eu precisava de um milagre. E desde então me firmei com a graça do Senhor e continuei minha caminhada, voltei para a igreja recentemente, no início do ano, mais ou menos. Então a gente tem trabalhado para poder fazer a obra, mas esse contraste, né, de quebrar essa crença de que, tipo assim, a gente está aqui e Deus Pai está lá em cima. E realmente, fisicamente a gente está no céu e Deus Pai a gente está na terra, perdão, e Deus Pai está lá em cima no céu. Mas a Bíblia também fala que os céus podem vir à terra. Tem alguns versículos que falam, depois se eu procurar, eu vou colocar aqui. Deixa eu olhar aqui rapidinho no Google. Ver se eu não estou falando asneira. O vídeo não vai ter corte, tá bom? Porque o meu computador não está editando o vídeo, tá muito travado. Mas é isso. Versículos sobre o céu na terra. Tá, agora eu não tô achando aqui, mas eu vou procurar a fundo depois e vou colocar na descrição, certo? Então o que acontece? Eu criar esse contraste de que Deus tá lá em cima no céu e eu tô aqui na terra, beleza, é válido. Só que também eu criei uma consciência de que se eu orar, se eu dobrar os meus joelhos e rogar o nome dele, ele vai descer na terra aqui
tudo bem que não é o Deus Pai, mas o Espírito Santo dele vai descer aqui na terra, que também é um Deus, vai me consolar. Tanto é que Jesus fala que eu vou, mas deixo com vocês o Espírito Santo Consolador. Então, toda vez que você roga ao Pai, você está clamando o nome dele, ele vai chegar para perto de você, certo? Então, ter essa consciência de que Deus Pai está lá no céu, mas ele também pode chegar aqui, no caso o Espírito Santo, mudou a minha vida. Porque fica muito mais próximo, o jeito de lidar fica diferente, certo? E com o tempo que você expande essa consciência e você fala, Deus está lá no céu, mas ele é meu Pai, certo? Então, o que acontece? Se eu orar, ele vai me ouvir. Mas também a gente tem que ter a consciência que ele não vai dar tudo que a gente quer, ele vai dar aquilo que a gente precisa, certo? Então, mas também tem... O que a gente pode fazer para poder ajudar isso? Cara, é começar a lidar com o Senhor, assim, para mim, me ajudou muito, começar a lidar com o Senhor como se eu estivesse lidando realmente com o meu pai, certo? Que é o meu pai. Só que eu trato o meu pai físico de um jeito e trato o meu pai espiritual, celestial, de outra forma. Não dá para tratar os dois igual, porque cada um é cada um. Certo? Meu pai carnal, meu pai físico é meu pai físico. Meu pai celestial é meu pai celestial. Então, o que acontece? Quando eu comecei a tratar de forma diferente, não assim... isso envolve tudo, desde as minhas orações, desde a minha devocional, o meu dia a dia, a minha forma de se comunicar com ele, mudei tudo. E consegui fazer isso tudo dentro de um contexto que ele, falando com ele, agindo com ele, como se realmente fosse meu pai. Criei a consciência de que Deus é o meu pai. E acabou. Então, quando eu vou orar, eu não falo excelentíssimo, esplêndido, não. Mas esse é o meu jeito. Entende? Então, resumidamente, criar a consciência de que Deus é o nosso Pai de verdade mudou muito o meu jogo. E é isso que eu queria passar para vocês, que daqui para frente vocês possam olhar para Deus de forma diferente, que é aquele Deus justo. Exato, que se você errou, você vai pagar pelos seus erros, da mesma forma que eu estou pagando pelos meus erros, certo? Mas a diferença é que agora eu estou pagando pelos meus erros e estou plantando coisas boas. E estou passando pelos meus erros com Deus que está do meu lado. Então essa é a diferença. Quando você tem, assume, né, entrega suas vidas ao Senhor e admite que Ele é o seu Senhor e Salvador, que Ele é o nosso Pai, que você cria essa consciência, você não está isento de pagar pelos seus pecados. Exemplo, eu me converti hoje. Tive uma vida inteira de merda, fazendo cagada atrás de cagada. Cara, eu vou ter que colher, porque isso tudo eu plantei. E a lei da semeadura é assim. Só que a diferença é que daqui pra frente eu vou colher todas as cagadas que eu fiz, só que eu tenho um Deus no céu que não vai aliviar minha barra, mas vai passar junto comigo e vai falar daqui pra frente, não plante mais a semente ruim que você plantou. Plante essa semente que é uma semente boa. Certo? Então, depois que a gente cria essa consciência, pelo menos pra mim, mudou muito. Entende? E isso não é só na forma de orar, entende? Você se sente muito mais perto dele, certo? E essa é a palavra que eu tenho hoje, que nós possamos daqui para frente a cada vez mais criar consciência de que Deus é o nosso Pai mesmo, que Ele quer tudo de bom para nós, que Ele quer que nós prosperamos, que Ele quer que nós sejamos realmente filhos que deem orgulho a Ele. Da mesma forma que quem está ouvindo aqui provavelmente quer que o seu pai físico se orgulhe, e a gente trabalha para isso, eu quero que o meu pai lá celestial se orgulhe de mim. E é isso que eu queria cutucar vocês hoje, despertar vocês hoje, para que nós possamos juntos caminhar e criar um ambiente, criar uma rotina de acordo com que o Pai Celestial se orgulhe de nós. Certo? Então, isso tem a ver com tudo. Por exemplo, eu estava vendo uma pregação acho que foi do Cláudio Duarte, essa semana, que ele estava falando sobre adoração, né? Adoradores que adoram em espírito e em verdade.
E o que ele fala sobre isso? O adorador que adora em espírito é aquele adorador que é o adorador que está sempre ali, nos pés do Senhor, certo? Orando todos os dias, jejuando, leitura da palavra, certo? O evangelho, ele é simples. Não é fácil, mas ele é simples. Ah, Lucas, mas aí como que a gente pode se achegar mais de Deus? Se Deus é nosso Pai, logo a gente tem que criar intimidade com o nosso Pai. Simples. Ó, 3 passos. Leitura da palavra, oração e jejum. Esses 3 passos aqui, é inegociável. Inegociável. Certo? Expande a sua consciência para isso. Esses 3 passos é inegociável. Orando, oração, jejum e leitura da palavra, não dá para negociar. Não adianta nada você só orar e não ler a palavra. Não adianta nada você só jejuar e não orar. E muito menos não adianta nada você só ler a palavra e não orar e não jejuar. Então, entenda que é um conjunto de coisas que faz com que nós achemos graças diante dos olhos do Pai. Certo? E o Cláudio Duarte falando naquele vídeo dele sobre adoradores que adoram em espírito e em verdade, o adorador que adora em espírito é aquele que está sempre aos pés do Senhor, joelho dobrado, oração, jejum, leitura da palavra, e está ali. Mas e as obras? Certo? Mas não é aquele cara que está comprometido com ajudar a casa do Senhor. Ah, mas como assim? Como que a gente vai ajudar a casa do Senhor? Cara, trabalho para fazer? Tem. Isso eu te garanto, entende? Desde, sei lá, ajudar na organização do culto, multimídia, Instagram da igreja, se a igreja de vocês tiver, a minha tem. Exemplo, esses tempos que passou, cheguei pro meu pastor, falei, pastorzão, é o seguinte, o nome do meu pastor é Marcos, inclusive, Deus abençoe a vida dele, um homem usado pelo Senhor. Cheguei para ele, falei, pastorzão, a situação é a seguinte, eu tô com uma dívida gigante na mão do Pai Celestial lá em cima, certo? E eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a casa dele. É aqui que eu recebi a minha cura, aqui que eu recebi minha libertação, foi aqui que eu cresci, né? O senhor não me conhece, até porque ele, quando eu voltei, ele já estava pastoreando há algum tempo, mas quando ele começou a pastorear, eu já tinha saído. Falei, cara, eu vi essa igreja de lado, vi essa igreja de frente, vi essa igreja de costas, vi quando não era nada, vi quando cresceu, foi meu pai que construiu a igreja, né? E eu preciso fazer uma coisa para ajudar. Fala comigo aí o que tem. Vamos desenrolar a obra. Aí ele falou comigo, cara, eu preciso de alguém que cuide do meu Instagram. Falei, demorou. É essa lacuna que tem que ser preenchida? É, meu filho. Falei, então é nós. Aí já fiz contato com a galera que tem acesso ao Instagram da igreja e já organizamos um plano, então daqui pra frente, eu não sou responsável pelo Instagram da igreja, mas eu sei que a minha parte para ajudar a obra começou pelo Instagram e tá se expandindo. Certo? Então, o adorador que adora em espírito e em verdade é aquele adorador que ora, jejua, lê a palavra e também faz a obra do Senhor. Certo? E fazer a obra do Senhor, às vezes o pessoal acha que quer virar missionário, quer começar a pastorear uma igreja, e não é assim. Isso também é obra, mas tem outras formas que nós possamos ajudar. Da mesma forma que eu tenho ajudado lá, certo? E tenho certeza que o Senhor tem usado a minha vida para poder fazer isso e muitas outras coisas, entende? Então, essa consciência que eu queria, né, trazer para vocês. Primeira coisa, que Deus Pai está lá no céu e Ele quer que nós, ele quer se orgulhar de nós, mas nós temos que trabalhar, né, para poder fazer isso e, cara, chegar mais perto dele. Leitura da palavra, jejum e oração é inegociável. Isso tem que ser rotina na vida do cristão. Na minha vida é rotina. Inclusive agora são 11h26 da manhã. Eu tô de jejum desde ontem, certo? Oração e leitura da palavra. Entende? É inegociável. E também, aí a gente já cumpriu a primeira parte, que é a adoração em espírito. E falta agora a parte de em verdade, que é ajudar na obra do Senhor. Certo? E dessa forma, esse é um dos caminhos para a gente conseguir achar graça diante do Pai e o nosso Pai se orgulhar da gente. Joia? Eu vou ficando por aqui. Sim, eu agradeço demais todo mundo que assistiu, que vai assistir esse vídeo. Eu declaro bênção, prosperidade, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor e a libertação sobre a vida de cada ouvinte, e que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa tocar cada um e que a obra seja feita
em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Na descrição do canal tem o meu contato. Se quiserem falar comigo, pedir oração, pedir um direcionamento, quiser conversar, pode me chamar lá, que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo no coração.